a gente opera primeiro o paciente pelo computador para depois operar ele na vida real. Doutor João, em relação a esse kit que o senhor criou, fala um pouquinho sobre ele para a gente. Explica o que é esse kit. Porque, de uma maneira geral, né, a cirurgia de implantes, a convencional, a técnica convencional, uma técnica amplamente utilizada, né, e todos nós viemos dela, era uma técnica invasiva. É uma técnica invasiva. Então a gente tem que pegar ali um bisturi, anestesiar o paciente, fazer uma incisão na gengiva, descolar aquela gengiva para ver o osso. Com a técnica minimamente invasiva, com a técnica sem cortes, e eu não criei essa técnica ela existe há 30, 40 anos. Mas, de certa forma, eu fico muito orgulhoso de dizer que eu fui um dos pioneiros no Brasil. Eu vivi um momento de transição que era eu e mais uns 8, né, cirurgiões do nosso país, realmente desbravando esse terreno. E justamente todo esse know-how, toda essa expertise que eu fui acumulando aí ao longo de mais de uma década, trabalhando exclusivamente com esse tipo de cirurgia, fez com que uma indústria de implante me convidasse para ser consultor científico e criar um kit próprio, né? Então, quando eu falo que a ID Implantes ela tem um DNA próprio, eu sempre acreditei que a gente pode fazer algo único, algo inédito. Então, quando eu tive um departamento de engenharia inteiro à minha disposição e eu pude realmente, a partir da minha dor como cirurgião, criar um kit que hoje permite que cirurgiões do país inteiro operem de uma maneira mais rápida, menos invasiva, com muito mais precisão, é algo realmente que colocou Natal hoje no cenário nacional, e eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história. E os pacientes, eles sabem que a cirurgia é guiada e sem cortes? Então, com a internet, muitos pacientes já chegam dando pitaco. Ó, eu já vi isso, né? Eu já vi como é que é esse negócio da cirurgia sem cortes. Mas como é que funciona isso? Então, assim, eles olham, não acreditam na técnica, e aí eles vão lá para comprovar como é que é esse negócio, como é que é essa técnica sem cortes, é isso mesmo, né? Então, grande parte dos pacientes realmente não conhecem a técnica e outros já observam pela internet, e a gente consegue, obviamente, mostrar para o paciente como é que funciona a técnica guiada. É uma técnica inovadora, realmente. E ela se aplica para todos os casos? Para que casos ela é orientada ou direcionada? De uma maneira geral, essa técnica, ela exige uma tecnologia muito grande por trás, para que a gente realmente possa tomar as melhores decisões. Então, ela é indicada para todo paciente que deseja fazer o seu tratamento com implantes dentários, desde que esse paciente ele tenha indicação e tenha área de osso suficiente para receber o implante. Então essa técnica, a gente brinca que até quando ela dá errado, ela dá certo. Por quê? Porque a gente só consegue operar com essa técnica a partir de um planejamento virtual. Então é como se a gente utilizasse o computador, a inteligência artificial, para nos ajudar, enquanto cirurgião, a tomar as melhores decisões. Então, nenhum paciente, antigamente a gente tinha que abrir o paciente para saber se ia dar certo. Hoje, a gente olha no exame para saber se vai abrir. E isso causou uma disrupção enorme no meio odontológico. Então, a gente brinca que menos é mais e é em todo sentido. Imagina que uma cirurgia convencional ela demora ali 40 minutos para você colocar um implante. E hoje essa mesma cirurgia a gente opera ali em 5, em 10 minutos. Nossa! Uma cirurgia total, então imagina se um paciente que não tem nenhum tipo de dente na boca, a gente consegue executar a cirurgia em 15, 20 minutos. E é muito bacana a gente perceber que a gente está transformando, mas de uma maneira extremamente segura, cientificamente comprovada e proporcionando para o paciente uma experiência única no consultório odontológico. E isso realmente não tem preço, isso tem valor. Nossa, inclusive eu faço muito a parte de pós-operatório do paciente, eu consigo ver em cada depoimento, em cada consulta, como eles se sentem surpreendidos, muito bem surpreendidos realmente eles terem tido a certeza de que a técnica era tudo que Felipe explicou no primeiro dia da consulta, né? Então acho que é como o Felipe disse no começo, até parece que não é real aquilo, será que existe isso mesmo? E depois que eles passam, eles fazem, nossa, eu não acredito, foi só isso a cirurgia, né? Eu costumo dizer, eu costumo dizer o seguinte, que a gente opera primeiro o paciente pelo computador para depois operar ele na vida real. Então a gente consegue minimizar as chances de erro ao extremo, né? Isso é muito bacana. E é uma questão da união da tecnologia, da inovação, né? Como essa tecnologia ela está sendo cada vez mais usada aí na rotina, no dia a dia de vocês, doutora Nayara? Então, acho que esse é um ponto crucial a ser abordado. Assim, eu
eu tenho uma formação totalmente analógica. Eu tenho 30 anos de formada, então eu fui formada pela técnica analógica. Eu, inclusive, ensinei em faculdade, na época que fui professora de odontologia, as técnicas analógicas. E hoje, dentro da ID, eu tenho a satisfação imensa de trabalhar num fluxo digital. Ou seja, a tecnologia é totalmente usada para benefício do paciente, para valorizar o tratamento. Então, hoje o nosso paciente, ele é atendido, todos os exames são feitos, nós capturamos todos os arquivos e se constrói um paciente virtual. Então, aquele paciente vai e nós ficamos com o paciente virtualmente. Uma face em 3D, você pode construir o sorriso dele, usar dimensões propostas, a gente não gostou disso, muda a inclinação, muda o tamanho do dente. E depois de tudo pronto, depois de um projeto, um desenho, você passa para a fase de materialização do desenho. E a partir daí você vai testar no paciente. E aí você vê a repercussão, você vê o quanto o paciente se sente satisfeito, né? Leva para casa aquele tratamento, vai, usa, mastiga, fala, sorri e volta e diz pra gente, integrou ou não integrou? E a gente muda ou não, né? E imagina, Michele, que antigamente, lá atrás, na parte analógica, e a doutora Nara, ela foi minha professora, ela odeia que eu diga isso. Que bom, não pode até falar, porque ela é linda, então, maravilhosa. Então, assim, a gente viveu uma época na odontologia que o paciente falava assim, doutor, mas como é que vai ficar? E a gente fala assim, olha, vai dar tudo certo. A garantia sou eu, tinha que confiar. E hoje, o paciente, ele tem um papel ativo no plano de tratamento que ele quer. Por quê? Porque ele vai participar das decisões, o tamanho do dente, ele vai conseguir ver tudo no computador. Pode escolher mais branco, menos branco. Dente maior, menor. Tem um caso muito interessante, eu sempre conto esse caso e todo mundo já conhece, que é um caso de uma paciente que a mãe e a filha eram muito parecidas. E a mãe sempre falava assim, doutor, o sorriso da minha filha, o meu era igual. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que a sua filha doe o sorriso dela para você. E a gente escaneou a boca da filha e colocou a boca da filha virtualmente na boca da mãe. E ela falou assim, doutor, é isso. Que incrível. E aí essa paciente hoje, né, imagina, um filho doar o sorriso para a mãe. Isso só é possível através de tecnologia. E lá no Instituto, a gente investe muito pesado em tecnologia, processos e pessoas. Então a gente foi o primeiro instituto do Rio Grande do Norte a trabalhar com um tomógrafo dentro, ou seja, o paciente ele não precisa ir para uma radiologia para fazer uma tomografia. A gente já tem isso lá dentro da clínica e associado a isso a gente tem o scanner facial, a gente tem o scanner intraoral. Então todos os exames de imagem que a gente precisa para realmente ter o paciente na palma da mão, a gente já tem no primeiro momento de consulta com o Dr. Felipe. Então isso é muito bom, por quê? Porque permite que a gente já tome as decisões e planeje de acordo com a dor do paciente. Exato. Nossa, fantástico.